Shalom, lekulam Israelitim, Shalom, lezarim shel Geluim lev, kanasaf benami crispim levi, asher medaber etikem. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. Hoje eu estou aqui numa viagem missionária, desde domingo, aqui na cidade de Tanabi, aqui ensinando a Torá, mostrando ao povo a importância da Torá. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o item de número 84. Levar todas as ofertas queimadas, apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para a adoração. Mas antes, eu quero agradecer a sua atenção e peço, dê o seu like, faça a sua inscrição, ajude nós a chegarmos até os 1000 inscritos, para que o nosso canal seja monetizado. E também eu quero agradecer aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado através das suas ofertas, dos seus dízimos, das suas sedacote, suas doações e também das suas orações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, então vamos para o item 84. Levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para adoração. Devarim 12, o 13, o 14 e o 26. Devarim 12. O 13, o 14 e o 26. Tenhais cuidado vós mesmos, para que vós não ofereçais vossas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que Yahweh escolher, em uma de vossas tribos, ali vós oferecereis vossas ofertas queimadas, e ali vós fareis tudo o que vos ordenei. O 26. Somente tuas coisas kadoshim que tu tens, e teus votos tu tomarás e irás ao lugar que Yahweh escolher. Bom, então nós temos aqui, nesse item da Torá, dois fatores importantes que devemos analisar. Primeiro, ofertas queimadas. E depois, o lugar que o Eterno escolher. Então, vamos primeiro às ofertas queimadas, chamada de Ishê. Trumot Ishê. Bom, as ofertas queimadas, quando ocorrem, ele separava elas para oferecer ao Eterno, era tirado do animal, ou seja, do cabrito, da ovelha, ou do bode, ou do novilho, era tirado as partes chamadas de cravote, de entranhas, aquelas partes chamadas também de quetanimo, de miúdos, que era o bofe, o fígado, o rins, a moela, a gordura que cobria o lóbulo dos rins. Então, essa parte era separada e ela era queimada. Ela ia para o Eterno. Era a primeira que era separada e depois vinha a parte boa, que o peito, Hazé Asher Runaf, ou seja, o peito da oferta movida, né? Hazé Asher Trumah Runaf, ele era do corne. E o choque, Asher Runaf,
ou seja, a coxa da oferta movida também era do Kohen. Essas duas eram do Kohen. E depois vinha a outra parte boa, que às vezes comia o ofertante, comia o próprio Kohen com as suas famílias, né? Dependia muito da motivação, ou seja, das ofertas. Bom que estava oferecendo ao Eterno, porque para cada uma das ofertas tinha uma informação que o Eterno deixa na Torá, começando do capítulo 1 de Levítico, de Vaikra, até o capítulo 6. Bom, então, o Ishê, a oferta queimada, levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para adoração. Por exemplo, no tempo de Shelomo ben Dawid, tinha o Beit Mikdash. Né? No tempo de Moshe, tinha o Real, né? O Real Moed, tenda da congregação. E você não podia oferecer fora desses locais. Tinha que levar até esses locais. Agora, quando não tinha esses locais, nós vemos o caso que Abraham ofereceu ali no lugar que seria o Monte de Moriá. E vemos Jacob também oferecendo em outros lugares. Então, por quê? Porque não tinha o templo ainda. Hoje, atualmente, nós podemos fazer uma lembrança desses mandamentos ao Eterno. Né? Bom, não tinha só os animais também, não. Tinha o bolo de cevada, ou bolo de trigo, que fazia-se para o Eterno. Levava-se ao Kohen, porque tudo tinha que passar pelo Kohen. O Kohen é um megasher, um mitavê, ou seja, um intermediário. Então passava pelo Kohen, o Kohen tirava uma parte daquele bolo, queimava aquela parte que ia para o Eterno. Outra parte comia ele e seus filhos e os ofertantes. Bom, então levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para adoração. Quando foi adoração era em Shilo, era em Shilo. Quando era em Yerushalayim, era em Yerushalayim. Quando era em outro lugar, era em outro lugar. Porque, principalmente, a tenda da congregação ela era montada e desmontada e levada pelos sacerdotes levitas para vários lugares, até que Shelomo ben Dawid, ele construiu o templo de adoração para o Eterno, né? Que foi destruído, depois foi reconstruído na época que voltaram da Babilônia com Esdras, Zorobabel e Neemias, né? E foi até o tempo de Elshua. No tempo de Elshua já tinha um templo que era ruínas. Ele foi reconstruído, aquelas ruínas, reformado por Herodes. Por isso que ele chamava o templo de Herodes. Né? Bom, então agora nós vamos ver na Torá oral esse item de número 84. Levar todas as ofertas queimadas e Shê, apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para adoração. Shemote 5, 1 a 3. Shemote 5, 1 a 3. Shemote 5, 1 a 3. E posteriormente Moshe e Aharon entraram e falaram a Faraó: assim diz Yahweh, Elohim de Israel, deixa meu povo ir, para que eles possam celebrar uma moed, uma festa apontada para mim no deserto.
Então o faraó diz: quem é este Yahweh, para que eu deva obedecer sua voz, para deixar Israel ir? Eu não conheço Yahweh, nem eu deixarei Israel ir. E eles disseram: o Elohim dos Ivrim nos encontrou. Nos deixe ir por uns 3 dias de viagem no deserto e sacrifique a Yahweh, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência ou com a espada. Bom, então aqui nós vemos Israel é cativo no Mitzrayim, no Egito, né? E Moshe e Aharon, né? O Eterno diz para eles, né? Vai até Faraó e diz para ele: deixa meu povo ir para que eles possam celebrar uma moeda no deserto, uma festa no deserto, uma celebração no deserto. E sacrifique a Yahweh, nosso Elohim, para que ele não faça cair sobre nós com pestilência. Então nós vemos que aqui seria levada a oferta queimada ao Midbar, né? De Midbar, no deserto. Então aí foi o lugar que o Eterno escolheu. E por isso que se o Eterno tem escolhido no teu coração de levar a tua oferta, levar até algum ancião, algum correm que ensine a Torá, faça isso, porque o Eterno te abençoará muito mais. Bom, e agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos. Esse item 84. Levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que o Eterno Yahweh escolher para adoração. Yohanan Moshe, Marcos 12, 41 a 44. Yohanan Moshe. Yohanan Moshe, Marcos 12, 41 ao 44. Do 41 ao 44. E Yahushua se assentou defronte à arca do tesouro e observava como o povo lançava o valor no tesouro, e muitos que eram ricos lançavam muito. E ali chegou uma pobre viúva e lançou 2 moedinhas de cobre, que totalizava 1 centavo. Então chamou os seus talmudinhos e disse-lhes: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositavam no tesouro. Porquanto todos eles depositaram da sua abundância, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Agora aqui em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 5. E houve nos dias de Herodes, o Meler da província de Yahudá, um certo corren chamado Zaharia, da divisão de Avia, e sua esposa era uma das filhas de Aharon, e o nome dela era Elisheva. E eles eram ambos sadiquim diante do soberano Yahweh, tendo a halahá deles, o caminho deles, em todos ruquinha mishpatim do soberano Yahweh, sem mácula. Ou seja, tendo o caminho deles em todos os estatutos de juízo do Eterno, ou seja, na Torá, nisso que eu estou lendo para você hoje. E não tinha filhos, porque Elisheva era estéril, e ambos estavam avançados em idade. E vê-se passar que, enquanto ele servia no ofício de corren, diante de Yahweh, na ordem da sua divisão, de acordo com o costume do ofício de corren, ele foi escolhido para queimar incenso, devendo entrar na Beit Mikdash do soberano Yahweh.
Então nós vimos aqui a oferta daquela viúva, né? Aleluia. Aquela moedinha, né? E o caso aqui de Zacariaú, que oferecia ali a oferta, porque ele era da 8ª ordem de Abia no templo, né? E que esse templo, é igual eu disse para você, já não era aquele templo do templo de Shelomó, do templo de Zerobabel e Ezra e Neemia. Já era um templo já totalmente modificado, né? Já tinha 4 átrios, o átrio das mulheres, o átrio dos estrangeiros, dos goim, né? Dos sacerdotes, já tinha muitas modificações. Mas nós vemos a importância desse mitzvah, levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que é o eterno Yahweh escolher para adoração. E essas ofertas queimadas eu já expliquei, que eram as partes ali, quando era dos animais, era a parte do bucho, era a parte todas as tripas, né, que nós não podemos comer. Infelizmente, a gastronomia ocidental fez uma transformação nisso e levou o povo a comer, né, pecando contra o Eterno. E porque essa parte era queimada, era a primeira que ia para o Eterno. Por isso que muitas partes dos profetas, o Eterno diz, não me oferecesse as vossas ofertas queimadas, recusaste a me oferecer as vossas ofertas queimadas, né? Então o bolo também, quando ia oferecer para o Eterno, então queimavam a parte dele, e a outra parte do sacerdote, essa primeira parte queimada ia para o Eterno, era encher a oferta queimada, a outra parte comia o sacerdote e os seus toda ali a sua família. Bom, o nosso tempo é curto, mas só fiz uma ênfase, né, nesse verso, nessa paraxá, nesse Seif Shel Torah, né, o item 84. Levar todas as ofertas queimadas apenas no lugar que o eterno Yahweh escolher para adoração. Shalom lekulam, Yahweh imahen, brachot lekulam.